Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui no palco Cidade do Doce, dentro da 32ª Fena Doce, para iniciarmos mais uma edição do Liderança em Foco. A Fena Doce é uma das grandes vitrines de Pelotas e da nossa Zona Sul, uma festa que preserva a tradição, movimenta o turismo, gera negócios e apresenta para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a capacidade empreendedora da nossa região. E é justamente dentro desse ambiente que queremos fazer hoje um exercício muito importante, olhar para o futuro da Zona Sul. O Liderança em Foco nasce com esse propósito, reunir pessoas que conhecem a nossa realidade, que vivem os desafios da região e que podem contribuir para uma discussão qualificada sobre desenvolvimento, oportunidades, inovação e os caminhos que precisamos construir para os próximos anos. Ao longo deste encontro, vamos colocar em debate temas diretamente ligados ao nosso futuro econômico. E antes de seguirmos, eu quero fazer aqui um reconhecimento muito importante. Um evento como este não acontece apenas com quem está aqui no palco. Existe uma equipe trabalhando antes, durante e depois de cada painel, para que tudo o que for discutido aqui também possa chegar aos nossos ouvintes e a quem acompanha a Rádio Cultura Zona Sul pelas plataformas digitais. Quero registrar aqui e agradecer a presença da nossa diretora, a Wanda Leite, que está conosco acompanhando esse momento e representando a direção da Cultura Zona Sul. Também estão aqui os nossos colegas Laís Schwartz e Adriel Stradek, responsáveis pela cobertura do Liderança em Foco nas redes sociais da emissora, levando os principais momentos, informações e bastidores deste encontro para quem nos acompanha também pelo digital. Conosco ainda estão as colegas Letícia Costa e Daniela Furtado, integrando a equipe da cultura neste evento. Quero aqui agradecer também ao empresário e produtor rural Ramon Gonçalves pela presença. Agradecer também ao Fabiano, proprietário da Fly e sua equipe, e ainda também o pessoal da Partion Audiovisual, né? Além, é claro, de agradecer a presença aqui já do diretor do Oceantec, o Dr. Samuel Vinícius Bonato. Enquanto nós estamos aqui no palco do Cidade do Doce, existe alguém garantindo que a programação continue chegando normalmente aos nossos ouvintes. No estúdio da Cultura Zona Sul, 105,9 FM em Rio Grande, está o nosso colega Paulo Ricardo Ávila, fazendo essa conexão entre o evento, a emissora e quem nos acompanha pelo rádio. E eu gostaria aqui de dizer que quem nos acompanha pelo rádio é uma região bastante ampla. A Cultura Zona Sul, ela chega a uma região que abrange aproximadamente 1 milhão de pessoas. São vários municípios que recebem o sinal da 105,9. Porque rádio se faz diante do microfone, mas se faz também nos bastidores, na produção, na técnica, na reportagem, nas redes sociais e também no trabalho de tantas pessoas que ajudam diariamente a Cultura Zona Sul a estar cada vez mais próxima da nossa comunidade. A todos os colegas e a quem está também nos acompanhando em casa e também nos acompanhando nos estúdios da Cultura, o nosso muito obrigado. Vamos falar sobre inovação no agronegócio no nosso primeiro painel, sobre as oportunidades que podem surgir a partir da Bacia Pelotas e também sobre os desafios da logística portuária e o futuro da região sul do estado. São assuntos diferentes, mas profundamente conectados, porque uma região se desenvolve quando consegue transformar aquilo que possui de melhor, no caso sua produção, sua localização, seu conhecimento, seus empreendedores e principalmente sua pessoa ou suas pessoas em oportunidades. E queremos que este seja exatamente o espírito deste encontro. Não estamos aqui apenas para apontar problemas, queremos discutir soluções. Não queremos apenas perguntar o que falta à Zona Sul, queremos perguntar também o que nós já temos, o que podemos fazer melhor e quais oportunidades não podemos deixar passar. Começaremos justamente por uma das maiores forças econômicas da nossa região, o agronegócio. Nosso primeiro painel tem como tema Desenvolvimento da Zona Sul por meio da inovação no agro.
Para essa conversa, teremos 3 convidados com experiências diferentes e complementares. Augusto Racier, presidente do Sindicato Rural de Pelotas, nosso muito obrigado pela presença. Eduardo Buarque de Souza Costa, engenheiro agrônomo e também produtor rural. E o Laerte Aguilar Silva, técnico agropecuário e proprietário da Norte Gestão em Pecuária. Pois a mediação deste primeiro painel ficará a cargo do meu colega da Rádio Cultura Zona Sul, o jornalista Rafael Chaves. Rafael terá a missão de conduzir uma conversa sobre inovação, tecnologia, produtividade, gestão e principalmente sobre como transformar conhecimento e novas ferramentas em desenvolvimento para quem produz e para toda a nossa região. Porque quando falamos em inovação no campo, não estamos falando apenas de máquinas ou tecnologia. Estamos falando de produzir melhor, utilizar melhor os recursos, aumentar a eficiência, enfrentar mudanças climáticas, agregar valor e construir uma atividade rural cada vez mais competitiva e sustentável. Portanto, para iniciarmos oficialmente o Liderança em Foco, aqui no palco Cidade do Doce, na 32ª Fena Doce, convido para assumir a condução aqui dos trabalhos o jornalista, meu colega Rafael Chaves. Rafael, tudo contigo, a partir de agora o palco é todo teu. Muito obrigado, José Valerão. Boa tarde a todo o público presente aqui na Cidade do Doce, na 32ª Fena Doce. A todos que nos acompanham também através das redes sociais da Rádio Cultura Zona Sul FM e para quem nos acompanha também através da 105,9. Bom, então a partir de agora, né, o nosso primeiro painel foi apresentado aqui já pelo jornalista José Augusto Valerão, que será sobre o desenvolvimento da Zona Sul por meio da inovação no agro. E quando falamos em inovação no agronegócio, muitas vezes a primeira imagem é de uma máquina moderna, um drone, um aplicativo ou a inteligência artificial. Mas a inovação no campo é muito mais do que a tecnologia. Inovar também é melhorar a gestão, produzir mais utilizando melhor os recursos, reduzir desperdícios, interpretar dados, enfrentar riscos climáticos e transformar conhecimento em resultado econômico. E a pergunta que queremos colocar nesse primeiro painel é justamente esta: como fazer com que a inovação ajude não apenas uma propriedade, mas contribua para o desenvolvimento de toda a Zona Sul? Para essa conversa, mais uma vez apresentamos os nossos painelistas: Augusto Racier, presidente do Sindicato Rural de Pelotas; Eduardo Buarque de Souza Costa, engenheiro agrônomo e produtor rural; e Laerte Aguilar Silva, técnico agropecuário e proprietário da Norte Gestão em Pecuária. Bom, para começarmos, antes de entrarmos na inovação propriamente dita no agro, eu gostaria de perguntar, vou começar pelo presidente do Sindicato Rural de Pelotas, Augusto Racier, como o senhor avalia o momento vivido pelo agro na Zona Sul atualmente? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite à Rádio Cultura, um prazer dividir com o Dudu, meu amigo, Laerte, também da mesma forma, dividir essa mesa com vocês. Eu trato hoje o momento do agronegócio na região sul do estado um pouco delicado, né? Porque em função de eventos climáticos e outros vetores que compõem o nosso setor, a rentabilidade está muito baixa, né? E rentabilidade baixa afeta diretamente os mecanismos de inovação que o mercado tanto oferece aí para a gente trabalhar. Então, eu acho que a gente está tendo algumas oportunidades que estão chegando, que eu acredito que vai trazer renda para o produtor. Nós estamos desenvolvendo culturas de inverno, que para nós é uma novidade, né? A nossa safra de inverno sempre foi ligada à pecuária, né? Hoje nós temos uma cultura da canola que está se estabelecendo, né? Uma pequena área plantada ano passado e este ano já ela mais do que triplicou. É uma cultura que nós estamos aprendendo,
mas que eu tenho certeza absoluta que vai ficar, porque os biocombustíveis estão aí e nós temos essa oportunidade de aproveitar esse momento e serem produtores de insumos que vão contribuir para os biocombustíveis. Então eu vejo, antes de chegar numa inovação muito desenvolvida, a gente tem que ter um negócio que esteja rentabilizando, né? Que tenha recursos e que dê essa oportunidade para a gente inovar. Então eu vejo com muito bons olhos. A gente que é arrozeiro, a gente sabe da dificuldade do momento. A cultura do arroz hoje não se sustenta somente em produzir arroz para botar o pacotinho na prateleira do supermercado, né? A gente enfrenta dificuldades de custo, de cultura do arroz que vem diminuindo seu consumo. Então eu vejo que a Zona Sul tem uma oportunidade muito boa. E eu acho que o âmbito político participa muito desse avanço, desse desenvolvimento. Por exemplo, nós precisamos adaptar a refinaria de Rio Grande para a produção dos biocombustíveis, que hoje não é uma realidade, né? Nós temos o norte e o nordeste do estado já implementando praças para produzir biocombustível, né? Principalmente essa canola que nós vamos produzir aqui, ela vai ser industrializada no norte do estado. Então, acho que é uma questão importante política aí, que faz parte do contexto todo. Bom, Eduardo, e como que tu enxerga quais são os principais desafios que são enfrentados pelo produtor rural atualmente aqui na nossa região? Bom, primeiramente, boa tarde, Rafael, boa tarde para todos os ouvintes também. Queria agradecer o convite de estar aqui. Para mim é um prestígio poder estar colaborando com vocês. Para mim, eu acho que um dos maiores desafios assim nesse momento de crise, sem dúvida, a crise financeira que o produtor passa em decorrência de uma crise que se alastra climática, que a gente passou nos últimos anos aí com as intempéries que a gente passou. Então, para mim hoje esse com certeza é o maior desafio do produtor, é parar em pé perante os meus pares. Assim, eu vejo que essa tem sido a maior dificuldade. E eu vejo que hoje, nesses momentos, assim, que nem tão bem o Augusto falou, nesses momentos de crise, a gente tem que aproveitar é nesses momentos que a gente realmente tem que ser inovador, para procurar novas soluções para melhorar o nosso negócio. E acho que se a gente fizer um pouco, cada um de nós fizer a nossa parte, o nosso dever de casa, melhorar o nosso negócio, melhorar a realidade para os nossos colaboradores, a gente com certeza vai conseguir contribuir também para a melhoria de toda a Zona Sul do Estado. E hoje eu vejo que assim a inovação ela pode ser um monte de coisas, ela pode ser uso de drones, ela pode ser culturas alternativas, ela pode ser inteligência artificial, mas eu acho que primeiro ela tem que ser uma mudança de visão, né? Eu acho que a mudança de visão, a gente de pensar um pouco mais como empreendedor, ter uma gestão mais apurada do nosso negócio e da realidade que a gente tem que administrar. Eu acho que isso, para mim, é a primeira coisa que tem que mudar, é a primeira inovação que a gente tem que fazer para poder ir atrás de todas essas outras coisas, né? Então, essa mudança de visão, para mim, é o principal que a gente tem que fazer para conseguir passar também por esse momento de crise que todos os produtores têm passado. Laerte, olhando para o atual momento, então, como a gente já está abordando sobre esse assunto, do agro aqui na nossa região, como que avalias, né, por exemplo, o avanço na nossa região nos últimos 5 anos? No que avançamos ou se em algum setor ainda estamos atrasados se comparados a outras regiões do estado? Boa tarde. Boa tarde, agradecer à Rádio Cultura por estar, e os ouvintes, tá, que estão nos ouvindo aí, aos colegas. É interessante, eu vou usar as palavras do Eduardo quando ele fala um produtor ficar de em pé nesses últimos 5 anos. A gente não tem como avançar muito, eu enxergo dessa forma. A gente não consegue ficar de em pé, além por questões climáticas que a gente vem enfrentando, tá? E uma questão política, tá? Não temos amparos. A nossa região sul aqui, ela é muito esquecida, eu enxergo dessa forma. Nós estamos logisticamente, mais da minha região lá, Erval, Pedras Altas, a gente está longe disso, de conseguir colocar alguma coisa dentro do porto. A gente tem estradas precárias, sendo que eu atuo mais da porteira para dentro de uma propriedade.
E aí, se tu quer melhorar para um colaborador teu, para te trazer um drone para dentro da tua propriedade, como é que tu faz? Como é que tu não consegue ficar de em pé? Como é que tu vai trazer essa tecnologia? Então, o produtor gaúcho e o nosso, da nossa região, eu acho que é um dos mais peleadores, tá? A nossa genética em gado aqui, perante a todo o Rio Grande do Sul, eu acho, tenho certeza que é uma das melhores genéticas de bovinas, é a nossa, tá? A nossa região sul aqui, ela já foi espelho para o Brasil. Isso aqui nós fomos um espelho para o Brasil. Então, se no momento, as palavras do Eduardo foram muito bem colocadas, se o produtor conseguir ficar de em pé, ele inova, ele traz tecnologia, consegue fazer o colaborador dele para aplicar essa tecnologia em genética, em pastagens. As culturas de inverno, a gente tem ela, mas a gente precisa das lavouras para ter as nossas culturas de inverno. Então, eu vejo um momento difícil, mas vejo um horizonte, enxergo um horizonte, mas um momento é difícil. Bom, já falamos inicialmente aqui na questão da inovação referente ao uso das tecnologias, né, como drones, a inteligência artificial, mas aí pergunto ao senhor Augusto, quando o produtor aqui da nossa Zona Sul ouve a palavra inovação, não são apenas, né, esses mecanismos tecnológicos, vai além de máquinas e tecnologias, seria isso? Como o produtor da Zona Sul precisa enxergar a palavra inovação? Eu acho que o produtor, já tendo o sentimento de que precisa mudar para o seu negócio parar de pé, já é uma inovação. Porque muitas vezes a gente vem de gerações acomodadas no plantio da soja, do arroz, da pecuária, e o cenário posto hoje para nós é que este mecanismo de produzir, de plantar a cultura de verão para depois pensar na próxima safra no outro ano, a gente não consegue mais fechar as nossas contas. Então eu gosto de pensar muito mais da porteira para fora do que da porteira para dentro, questão de inovação. Porque se não é da porteira para fora, dá sustentabilidade para o nosso negócio, eu acho que essa conta não fecha nunca, né? Porque nós somos super eficientes na produção do arroz, né? Na soja eu não digo ainda, porque a gente já sofre bastante com questões climáticas, né? Nós temos produtores com capacidade de irrigar, com ótimos resultados, outros não têm essa capacidade. Mas eu quando penso em inovação, eu enxergo mais da porteira para fora, né? Novas culturas, pesquisa é o maior, eu enxergo como o maior esteio do agronegócio, né? Assim, o vetor com mais importância, né, que compõe todo o agronegócio, acho que a pesquisa é o que sustenta, né, o setor. Então, eu enxergo que inovação é novas culturas, novas oportunidades. O mercado está pedindo aí o biocombustível, eu volto a frisar nisso aí, uma perspectiva aí nos próximos anos aí de injetar 70 bilhões na economia do Estado, só a questão do biocombustível. Isso é uma necessidade, é uma demanda que a gente tem, né? É uma necessidade porque nós somos hoje aí refém de uma situação bélica no mundo, que a gente fica nessa própria colheita que nós tivemos aí, dificuldade de fornecimento de combustível, na verdade. Então, é uma maneira de mitigar isso e trazendo riqueza para dentro do nosso país. Então, eu não me detenho muito em inovação dentro da porteira para dentro, né? Eu vejo que a gente precisa, na verdade, ser disruptivo e inovador da porteira para fora. Eduardo, bom, dentro de uma propriedade, como identificar se uma tecnologia vai de fato resolver
um problema real do produtor ou se é apenas uma novidade, né? De repente o produtor teve algum contato, alguma informação referente a uma nova tecnologia e decide simplesmente implantá-la, mas como identificar que realmente aquela tecnologia, aquela inovação vai suprir uma necessidade do produtor rural? Rafael, fazendo um contraponto ao Augusto para enriquecer o tema, eu gosto de pensar muito mais da porteira para dentro sempre, e acho que é mais uma característica minha mesmo, e eu vejo exatamente isso que tu falou. É uma pergunta que eu me faço para todas essas novidades que sempre aparecem para nós, mas isso realmente pode me ajudar dentro do meu negócio, vai contribuir, vai resolver algum problema? E eu sempre, antes de qualquer tecnologia entrar, eu sempre tento entender tudo que está na volta dela e estudar muito. E entender custo, né? Então, para mim, a primeira coisa é fazer entender os números. O quanto que essa tecnologia vai encarecer a minha produção ou vai baratear. E se tem a viabilidade técnica dentro se a gente está na hora, num perfil de produtor, como a gente sempre diz assim, tem produtores que têm um nível tecnológico, tem outros que têm um nível mais avançado, e cada um, e tudo bem, só que tem que entender o momento, né? Para um produtor mais avançado, um produtor que está mais antenado, ele vai ir atrás dessa tecnologia antes, provavelmente, talvez consiga fazer ela andar antes. Né? E ela tem uma curva de adoção de tecnologia. Quando ela entra primeiro nos produtores que estão são mais à vanguarda, como a gente fala, né? E depois ela vai se perfilando entre os outros produtores. Mas o principal para mim é fazer uma análise de investimento, de fato, para a gente não ficar perdendo tempo, né? E nunca ser o primeiro também, né? Porque a gente já viu muita onda passar no agro, né? É um negócio de longo prazo, a gente já viu muita coisa vir e muita coisa ir embora também, né? Vou citar, por exemplo, a questão dos drones, né? Ela já começou hoje, nós já temos uns 4 anos assim, drones agrícolas assim rodando, e eu nunca quis até então entrar nesse meio, porque achava que não estava maduro o suficiente a tecnologia para entrar dentro do negócio. E hoje já vejo com outros olhos. Hoje eu já rodei números que parece, essa tecnologia realmente vai me ajudar. E hoje eu vejo como uma das mais promissoras, né? Mas talvez se eu tivesse começado antes de estar pronto para isso, aí eu não teria tido uma experiência bem sucedida e não estaria falando isso hoje, que para mim é uma das mais promissoras, como eu vinha comentando com o Augusto antes do nosso painel. Laerte, na pecuária, onde normalmente estão os maiores ganhos que podem ser obtidos com gestão e informação? Na pecuária, e eu acho que a genética, a gente melhorar a genética do nosso gado, tá? A gente tem muita... nessa coisa da porteira para dentro, quando eu comentei ali, eu também faço um contrapé ali no seu Augusto, porque eles pedem, tá? Tem um gado que eles pedem na exportação, os frigoríficos. Então o produtor melhora a sua genética, vai atrás da sua genética. Quanto mais genética tu tem em casa, quanto daqui a pouco tu tem uma irrigação, como numa das propriedades que eu trabalho tem uma irrigação no campo nativo, tu consegue entregar esse animal mais novo, tu consegue entregar ele melhor, e isso vem da genética, tá? Então tem como tu implantar a genética, mas tu tem que ter gente capaz para isso, para te conseguir implantar essa genética e ir atrás dela. Isso que eu falo da porteira para dentro, tá? Que é muito difícil, é caro, não é vou direto, primeiro ano já vou trazer sêmens bom, vou investir em vacas boas, não, é passo a passo. Então eu acho que o produtor nesse momento, o pecuarista, fazendo o arroz com feijão dele bem feito, aproveitando algumas genéticas aí conseguir irrigar, se conseguir irrigar um pasto para sair fora do setor da questão clima, tá? Tu já usa uma genética, tu tem como agregar aí dentro, engorda, tu tens uma genética de gado mais precoce, tu tens o teu terneiro que pode ir para exportação melhor, que é o que eles pedem aí para fora. Então eu acredito que
se tem hoje, se o produtor está preparado para receber, tá. Agora, se o colaborador precisa, e é caro, eu acho que é caro buscar tudo de uma vez só. Agora, aos poucos, fazendo arroz com feijão, e aos poucos trazendo, e essa gestão, trazendo, investindo em genética e conseguir irrigar alguma coisa para fugir do clima, o produtor vai para frente. Tenho certeza disso. Bom, Augusto, o produtor, ele está aberto a essa inovação ou o momento financeiro ainda impede ou reduz a sua capacidade de arriscar? E aí eu já aproveito e te questiono também. A tecnologia está acessível ao pequeno produtor? Boa pergunta, né? Eu vejo o setor como um todo num momento muito delicado. Tá? Acho que o que nos falta, principalmente no médio e pequeno produtor, ter uma capacidade de gestão de números, né, de fluxo de caixa, de ter ideia de endividamento. Acho isso é um assunto muito delicado, muito difícil de levar essa informação, né? O Senar está aí contribuindo muito para isso, oferecendo os cursos técnicos de gestão financeira, porque é essa gestão financeira que vai te possibilitar muitas vezes tu ter a informação correta para fazer uma aquisição de um drone ou de um trator com piloto automático, já reduz custos drasticamente, né? Te reduz custo, te aumenta a eficiência. Então, eu acho que hoje essa tecnologia embarcada que é oferecida ao setor, ela não atinge todos os setores da economia, do econômico do agronegócio, né? Acho que tem questões culturais por trás disso também, que é um setor um pouco menos permeável, né? Não são todo mundo que assimila num primeiro momento, né? A implementação de alta tecnologia no seu negócio. Então, eu acho que é uma característica do produtor essa aí de ser um pouco mais devagar, né, na implementação de alta tecnologia. Bom, Eduardo, falamos agora há pouco referente das tecnologias que realmente vão ser eficazes para aquele produtor específico, né? Tu consegue citar uma mudança relativamente simples que possa produzir um resultado na verdade, produzir um grande resultado dentro da propriedade? Eu acho que tem diversas coisas que a gente pode fazer e ter um baita resultado. E eu acho que o Augusto falou muito bem sobre isso. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro de casa e antes de olhar para as coisas extremamente complexas, é se perguntar se a gente está fazendo o básico, né, o simples, né? Então, hoje eu vejo que assim, se eu tivesse que escolher uma atitude que realmente vai fazer toda a diferença na administração da sua propriedade, seja grande, pequeno, o tamanho que for, eu vou dizer para mim que o mais importante é fazer um fluxo de caixa. O que é fazer um fluxo de caixa, né? A gente vê tudo que vai entrar, o que vai sair nos próximos meses, né, com projeções realistas. E isso, para mim, na visão de um gestor, é o exercício mais importante que um gestor pode fazer para o seu negócio, para poder ter conhecimento sobre os seus números e entender se tem condições ou não de fazer qualquer outra atividade, né? Seja ela barata ou cara, né? Mas o primeiro é conhecer o próprio número. Isso para mim é indispensável e eu vejo muita falta disso em muitos colegas meus, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser, a gente não aprende isso no colégio, né? E eu acho que falta muito a gente passar. Eu acho que o Senar, que nem eu vinha falando, o Augusto vem fazendo um baita de um trabalho, mas a gente tem que tentar difundir ainda mais esse conhecimento que cada produtor tem que ter sobre os seus números, né? Porque isso aí, sem dúvida, depois que tu faz esse exercício, tu tem o domínio total do teu negócio. Laerte, qual informação o pecuarista deveria conhecer sobre a própria propriedade e muitas vezes ainda não conhece?
essa resposta o Eduardo deu aqui, conhecer os números. O produtor hoje, a maioria não conhece os seus números. Eu acho que no momento que ele conhecer os números dele, saber a capacidade que ele tem dentro da propriedade dele, tá? Sabendo o que ele pode gastar, no que ele pode investir, se ele tiver isso, que não vem do colégio, a gente não consegue isso no colégio, e na prática mesmo, né? E com certeza, não sei se tu vai concordar comigo, que é errando que tu vai aprender. Ninguém vai vir com essa bagagem, entender? Se eu sei fazer, não, ele errou. Então, assim, ó, se ele souber os números dele, se ele souber no que ele pode investir, esse é o segredo. É os números dele, conhecer a capacidade da propriedade dele. Isso se ele fizer isso, é o caminho. Não sei se te respondi, né? Certo. Augusto, referente às tecnologias em si, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela já se faz presente nas propriedades rurais, e a agricultura de precisão, ela chegou para ficar realmente trazendo soluções efetivas para o agro? A inteligência artificial, eu acho que ela está ainda sendo implementada, né? Tá chegando aos poucos para nós. Bom, a agricultura de precisão já é uma realidade, né? Nós mesmos aí que temos uma empresa que nos presta consultoria, e o nosso trabalho todo é em cima de diagnóstico feito pela agricultura de precisão, né? Saber exatamente o que o teu solo pede, e não o talhão todo, né? E não fazer uma aplicação de amplo volume, sim, nos pontos que ele realmente precisa, o que vai, né, impactar na questão do custo, né? Então a gente aplica o quanto precisa e onde precisa. A agricultura de precisão já é uma tecnologia que já está implementada e já fazem alguns anos na nossa região. Acho que não são todos os produtores, não tenho certeza que não são todos os produtores que têm acesso a essa tecnologia, infelizmente, né? Infelizmente, porque o custo do fertilizante é o maior custo de um produtor, sempre foi há muitos anos, e acho que nunca vai deixar de ser. O maior custo do produtor é o fertilizante. Implementando uma tecnologia de precisão, a gente consegue mitigar esse custo, que é o que o produtor consegue ter gerência, é no custo. Nós não temos gerência sobre o preço, né, do nosso produto. Quem estabelece o preço do que produzimos é o mercado, mas o custo é algo que a gente consegue ter interferência. Então, a agricultura de precisão é uma ferramenta maravilhosa aí, que já faz algum tempo que está à disposição no mercado. Falamos um pouquinho, acho que o Eduardo já comentou também, referente sobre o fazer a conta, né? Como que o produtor pode calcular, fazer esse cálculo e realmente ver se vai valer a pena o uso de determinada tecnologia? Hoje, uma das inovações mais legais que tem dentro do agronegócio e que nos ajuda muito com isso, como nós vimos falando, a inteligência artificial, né? Hoje, o que é mais disruptivo quanto a isso é que o conhecimento não é mais barreira para ninguém. O conhecimento hoje está à mão de todo mundo, e todo mundo pode abrir o seu celular e ter todo o conhecimento do mundo na sua frente, conversando de forma natural, sem precisar entender muita coisa. E para mim, hoje a inteligência artificial, ela com certeza pode nos ajudar a atingir, conhecer mais os nossos números. Eu já usei muito e uso todos os dias, justamente nesse exercício de tentar me ajudar a entender melhor os meus números, e tem sido muito bom, muito mais fácil, e com certeza me ensinou muito usando essa ferramenta. Então,
isso para mim a inteligência artificial, ela realmente veio para ser muito disruptiva. Hoje eu já consigo fazer aplicativos, né, dedicados para a minha fazenda, né, para resolver problemas que eu tenho dentro de casa, né? Fazer um sistema de gestão de horas trabalhadas, de aplicações de insumos, né, dentro da fazenda, tudo levando em conta custo, sabendo os teus números. Então, essa ferramenta, ela pode nos ajudar. Quando eu fiz determinados investimentos em irrigação, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir auxílio para a inteligência artificial de como fazer uma análise de viabilidade desse investimento. Em quanto tempo esse investimento se paga? E ela me respondeu de uma maneira muito simples, só botando as informações básicas. Eu já tive exatamente um conhecimento que antes só talvez um economista fosse ter. Ela me respondeu na hora, com os meus números, né? Custando 0. Né? Então, essa é uma ferramenta que pode nos ajudar a quebrar essa barreira do conhecimento. Certo. Bom, e Laerte, na pecuária, quais são os indicadores que mostram rapidamente se a gestão está melhorando ou não o resultado? Quando tu começa a sair gordo na porteira da fazenda, tu já começa a ver que tu chega numa propriedade que está sucateada aí, está com problemas, vem de arrasto, tá? E aí tu começa já alguns movimentos de ferir campos, tá? Isso é muito importante. Começa a sobrar volume de pasto e tu começa a tirar gordos e ter um índice de prenhez alto. Tu conseguir ter um índice... depende da propriedade que trabalha com cria, tá? Tu já começa no primeiro ano a resolver incêndios com garrapato, tu conseguir que é um problema gravíssimo na nossa região, ali na nossa região de Erval, Pedras Altas. Então, se tu conseguir, eu acho que os colegas aí mais focados na agricultura, a questão da pecuária, ela não é tão violenta como a agricultura. A agricultura é muito violenta, ela é muito rápida as coisas e é muito dinheiro que envolve. A pecuária, sabendo manejar, trazendo ela devagarinho, tu consegue já ter resultados, tirar animais gordos, obter mais prenhezes. Daqui a pouco até um surto de garrapato tu consegue, é imediato, entendeu? Dentro da tua propriedade tu consegue fazer isso aí, diferente da agricultura que é muito, eu respeito muito a agricultura, né? É muito mais feroz, eu acho, do que a nossa pecuária, tá? Sim. Bom, agora vamos entrar em um assunto muito importante também para o setor do agro aqui na nossa região, que é a questão climática, né? Todos nós sabemos, a zona sul do estado tem os seus períodos de intensas chuvas, né, causando enchentes, também tem os períodos de estiagem, né? E o que pesa, eu gostaria, em relação a essa pergunta, de ouvir a opinião dos nossos 3 painelistas que aqui estão presentes, que o que está pesando mais? Qual é o maior desafio hoje? Se é o climático ou o econômico? Podemos começar pelo Laerte. Tem uma frase que a gente usa muito que se diz: quando tu te escapa da égua, o putranco te passa por cima. Então, se tu te escapa do clima, a questão econômica, né? Vem. Então, tu tá entre a cruz e a espada, tá? O que pode fazer daqui a pouco no meio disso? Um pivô, tá? Uma irrigação. Eu não tenho como te responder assim qual deles pesa mais. Para mim, os dois são importantíssimos e não estão ligados e ao mesmo tempo nos prejudicam por demais a nossa produção. Na sua opinião, Eduardo? Para mim, eu vejo que são 2 questões que estão extremamente entrelaçadas, né? E a questão financeira, hoje, ela vem em maior parte pela crise climática em si, pelo desafio climático que a gente passou. Mas quando eu penso em desafio climático financeiro, a primeira coisa que eu penso é gestão de risco. Quando eu coloquei pivôs na minha propriedade, não foi pensando em vou ganhar mais dinheiro, foi pensando em fazer gestão de risco do meu negócio. Porque um ano antes, para mim, foi a maior seca que eu passei dentro da minha propriedade, que choveu 100 milímetros em 5 meses. E foi uma tragédia total.
E eu pensei, eu não posso aguentar outro ano desses, né? E fui atrás de fazer uma gestão de risco. E isso foi o que viabilizou fazer essa gestão de risco, foi o que me incentivou a ver a necessidade de colocar irrigação para fazer isso. Não só irrigação, mas são diversas outras coisas. Diversificação de culturas, apostar mais na pecuária. Hoje eu vejo a pecuária uma das atividades que são mais... Deu certo desde que o Rio Grande do Sul era a província de São Pedro, né? Desde que quando não existia ainda, e acho que vai continuar dando. E eu vejo que a gente precisa pensar em gestão de risco em todas as esferas, não só financeiro, mas é risco agronômico, é risco de mercado, e a gente tem que diversificar para poder fazer essa gestão de risco. Bom, Augusto, o Eduardo falou um pouquinho então dessa questão, né? Referente a planejar o risco climático, né, que realmente vai causar, qual o impacto que irá ocasionar na sua propriedade, né? E se comparado aos demais produtores, será que o produtor ele está planejando, está avaliando os possíveis riscos climáticos de uma outra maneira? Eu acho que está. Eu acho que o Dudu fez um release muito importante, muito bom, porque a gente tem várias técnicas hoje desenvolvidas como mitigar esses impactos climáticos. O fator econômico é uma consequência do fator climático. Não caminham juntos, é um decorrente do outro, né? Nós já temos variedades de soja que nós, todos produtores, já sabemos que respondem mais ou melhor a secas ou a inundações. Nós já temos aí sistemas de drenagem muito mais eficientes, né, que tinha no passado. Eu estou falando um pouco mais da questão de drenagem, porque está por vir pela frente aí um ano de El Niño. Ano de El Niño é ano que se produz menos. Se produz menos arroz, se produz menos soja, né, diferente de anos caracterizados pela diminuição do volume de chuvas, né? Nós temos uma adaptabilidade das nossas culturas muito melhor perante um período seco do que um período muito chuvoso. Então, o produtor já sentiu na pele em outros anos, né, a dificuldade de implementar uma lavoura e depois de colher uma lavoura, né? Então, todos nós, produtores rurais, já sabemos da importância de ter um parque de máquinas adaptado, né, fazer alto rendimento no plantio, nas janelas que se oferecem para estabelecer a cultura, né? Boas colheitadeiras, bem dimensionadas, né? Para mitigar o risco, né, das questões climáticas. E esse ano, pelo que vem se apresentando, vai ser um ano desafiador e um ano que tem a característica de colher menos em função do alto volume de chuvas. Eduardo, que decisões agronômicas e tecnológicas ajudam a tornar uma lavoura mais resiliente? Pois é, boa pergunta, né? Para mim, as decisões agronômicas e de mercado, tu perguntou, né? Bom, agronômicas tem diversas decisões que a gente pode tomar, mas a principal, eu acho que começa pela diversificação das culturas que a gente tem, não apostar tudo numa cultura só. Diversificação de sistemas produtivos também dentro da propriedade, né? Eu acho que assim, quando a gente se propõe a fazer um sistema simples, muito simples, a gente pode acabar tendo um estresse muito grande, porque a natureza é complexa. E quando a gente tem um sistema complexo com pecuária, com milho, com soja, com arroz, tudo rodando de forma integrada, a gente acaba, quando uma ponta às vezes não está tão boa, a outra está melhor. Então, essa diversificação, para mim, é chave para essa diluição do risco, né? E para mim, o que mais teve impacto assim na minha propriedade foi fazer essa diversificação. Juntamente com outras decisões agronômicas, como ter irrigação. Irrigação assim, todo mundo que pode, deveria irrigar alguma coisa. E, bom, diversas outras técnicas também, mas também olhar para o mercado, né? O risco de mercado, ele é muito soberano. Às vezes a gente está fazendo tudo certo dentro de casa, mas a gente não olha para fora e a gente acaba, como foi o arroz, né? O arroz, em um período de 6 meses, ele perdeu quase 50% do valor. Isso
é muito difícil de administrar esse baque que o produtor toma. Então, tu imagina se esse produtor só planta arroz, né? Tu perder 50% da tua receita de um ano para o outro. É inviável, é completamente inviável. E então, o que segura as pontas nesse período? Fazer a diversificação de culturas também. Ela vai atacar tanto o risco agronômico quanto o de mercado. Bom, Laerte, e na pecuária, como gestão de pastagem, alimentação e planejamento podem reduzir vulnerabilidades? Sim, sim. Se tu fizer uma gestão bem feita de pastagem, tá? Tu consegue... A nossa região mesmo lá, que nós não temos muita cultura de verão, o pessoal não trabalha tanto por causa da questão de clima, da costura. Agora começaram a entrar sementes, mais tecnologia para aguentar a nossa região ali. Então tu consegue sim, tá? Essas vulnerabilidades do clima, da economia, e tu vender quando tu quer. Se tu tem essa pastagem em casa de verão, o que mais nos impacta é a de verão. A de inverno nós temos, porque a soja nos deixa ela, tá? A soja está na nossa região ali de Pedras Altas, Erval. Agora essa de verão é muito importante para nós conseguir e está chegando essa tecnologia de semente, que é bem uns acessos bons que a gente teve ali. Implantamos lá uma pastagem numa propriedade que virou a chave da propriedade. Nesse momento, aguentou a seca de verão, tá? E conseguimos trabalhar intensamente. Mas se nós não tiver essa pastagem, isso aí, às vezes, dá uma patinada muito, muito grande na pecuária, tá? Tu não consegue extrair. Bom, agora vamos entrar num assunto aqui que é muito importante. A inovação, é claro, necessária, mas referente ao crédito e acesso a essa inovação. Augusto, como inovar quando o produtor rural enfrenta crédito caro, endividamento ou margens apertadas? Olha, não é fácil, porque na verdade a gente está falando que o produtor tem que ser habilidoso, né, para enfrentar uma dificuldade de crédito, uma descapitalização. Eu não vejo muito espaço para... Ele precisa inovar na sua gestão, né, mas com baixo investimento. Nós estamos passando por um momento econômico no país complicado, com esse juro alto, né? O nosso setor hoje não tem rentabilidade suficiente para pagar os juros que o mercado vem nos cobrando, né? Os próprios investimentos vêm caindo, né, Dudu, nos últimos tempos, aí, porque pagar 12, 13, 14, 15% ao ano no investimento de uma máquina de 1 ou 2 milhões de reais é um negócio muito pesado, né? Por vezes o mercado nos impõe uma diminuição do preço do teu produto em 50%, como foi o caso do arroz. Nós, safra passada, estávamos colhendo arroz a R$100 o saco e terminamos aí com 60 e chegou até abaixo de R$60, né? Então, eu vejo que o produtor talvez tenha que, nesses momentos de crise, saber dimensionar corretamente o seu negócio, se endividando menos, né, se comprometendo menos e daqui a pouco dando um passo atrás, né, para conseguir sobreviver às tempestades. Então eu vejo como inovador, no caso do produtor, que não é normal, muitas vezes diminuir a sua área, né, diminuir seu risco, diminuir seu endividamento e esperar por outras oportunidades mais propícias, né, para fazer uma alavancagem maior. Eduardo, e quando o dinheiro é limitado, como que o produtor ele define as prioridades de investimento na propriedade? Primeira coisa que eu falei antes é entender os teus números, né? Ele é limitado, mas é enquanto, né? A gente não consegue gerir o que a gente não conhece, né? E se a gente não souber exatamente, não trabalhar com um orçamento, né, e não souber, ou mesmo que ele esteja estourado e não saber enquanto ele está estourado, né, a gente não consegue nem definir o que vai ser o melhor investimento, qual vai ser a melhor inovação que a gente vai fazer para passar por esse momento. Então, a primeira coisa, com certeza, é conhecer os nossos números, né? E
realmente, nesse ambiente de crédito limitado, de dinheiro escasso, a gente tem que ser muito criativo e tem que ser, ao mesmo tempo, conservador. Eu acho que é o ano que a gente tem que realmente dar um passo atrás e pensar melhor. Bom, eu vinha fazendo de tal forma e não estou tendo sucesso com isso. O que eu posso fazer diferente? Aonde que eu posso baratear o meu custo sem afetar a minha produção ou afetando menos a produção? E a gente tem que ser inovador dessa forma, conhecendo o nosso negócio a fundo, todos os seus números, para poder identificar aonde que estão os problemas, né? Porque senão a gente não fica nadando às cegas, né? A gente não consegue enxergar o horizonte, né? Se a gente não conhece o problema que está dentro de casa, né? Então, para mim, essa é sem dúvida a melhor atitude que a gente pode fazer nesse momento de crise. E Laerte, na tua visão, é possível inovar com baixo investimento? Pouco. Eu acho que usar muito o Senar, tá, para te capacitar teu colaborador. Usa o Senar é uma porta aí que tem que o produtor levar o colaborador dele ali. Eu tenho bastante formação dentro do Senar e usei bastante Senar. Então, para te conseguir, tem como inovar, mas com a baixa... Falando da questão da pecuária, né? Porque as nossas margens são pequenas. Nós não trabalhamos com margens altas na pecuária que nem a agricultura. Tá? Não é uma coisa... Então, assim, inovar na pecuária daqui a pouco, tu vai trazer um drone para fazer a tua pastagem. Quanto custa trazer esse drone? Tá? Se tu tem ainda... a pecuária não te dá tu trazer essa inovação em questão de valor. Seria excelente. Tá? Mas é pouco. Na pecuária é pouco e passinhos um atrás do outro. Se a gente abrir muito a perna, tá? Que o pecuarista em si, eu acho que ele goza um pouquinho mais do crédito do cara que só trabalha com agricultura, porque não é tão violenta a questão de dinheiro, né? Primeiro, ter crédito já está difícil. A gente vem atolado em dívidas aí passadas, tentando pagar, e produtores atrás disso, mas na pecuária, com a inovação da pecuária, ela tem como, capacitando o teu colaborador, tá, que trabalha contigo, trazendo essa inovação para dentro da tua pecuária, vai te ajudar bastante, mas não tem como tu abrir muito, não tem, nesse momento que nós estamos vivendo, investir tanto para obter o resultado, porque não tem, na minha ótica, não tem como fazer isso aí. Bom, nós já estamos quase nos encaminhando ao final desse primeiro painel e eu gostaria de saber dos nossos painelistas, para compartilhar com quem está nos acompanhando, seja o público presente aqui na Cidade do Doce ou quem nos acompanha através da nossa live no YouTube, também no Facebook, nas redes sociais da Rádio Cultura Zona Sul. A inovação, ela é apenas, eu sei que vocês já abordaram meio que por cima referente a esse assunto, a inovação é comprar máquinas caras ou mudar a forma de administrar a propriedade? Essa eu começo com o Eduardo. Bom, eu já falei até um pouco sobre isso, mas eu acho que não custa a gente reforçar do quanto que a inovação, as máquinas caras, elas são a cereja do bolo. Quando a gente já está fazendo todo o básico, a gente já fez todo o simples e a gente tem certeza que o nosso negócio não tem muito mais aonde crescer, aonde melhorar, a gente pode pensar em máquinas caras para viabilizar o investimento. Mas a primeira coisa que tem que mudar, sem dúvida, é a mentalidade, é a gente pensar mais como empreendedor, é a gente conhecer os números, a gente ter uma cabeça um pouco mais aberta, e a mentalidade é, sem dúvida, a maior inovação que a gente pode ter, é a mudança de mentalidade. É isso que vai proporcionar todas as outras inovações a virem. Augusto. Eu acho que a máquina cara não é sinônimo de solução muitas vezes, né? Pode ser o sinônimo até de um caixão do produtor, na verdade. Então, o Dudu não deixou muito espaço para a gente fazer alguma colocação diferente. Máquina cara, máquina com alta tecnologia, ela agrega valor
desde que ela esteja bem dimensionada no fluxo de caixa do produtor. Por isso que eu digo, a máquina cara, a máquina de alta tecnologia pode agregar valor, mas ao mesmo tempo pode ser, né, a porta de entrada para tu ir comprar um caixão para o teu negócio. Então, a questão econômico-financeira bem ajustada, bem delimitada aí, que permite investimento em grandes máquinas. Laerte. O produtor, primeiro, conhecendo os números dele, sabendo o que ele pode, conhecendo a capacidade da propriedade dele, o que ele pode produzir. E o terceiro, que eu acho que é um triângulo isso aí, ele ter um colaborador capacitado. Tá? Essas são para mim são três coisas que têm que andarem junto. O produtor ter a mentalidade do que ele pode investir, conhecer os números, saber quando recuar. No momento que ele saber, que ele tiver essas três coisas, ele tem um colaborador capacitado, ele pode comprar uma máquina. Se ele conhecer os números dele, ele pode comprar um trator bom, porque ele tem um colaborador que vai saber trabalhar naquele trator. Porque não adianta tu comprar uma máquina cara e teu colaborador daqui a pouco sai aí, fecha, quebra, não sabe extrair o que aquela máquina consegue te dar. Então, para mim, ele conhecer os números dele, saber a capacidade da propriedade dele e ele ter um colaborador capacitado é o sucesso para ele conseguir ir adiante. Bom, vamos fazer a última rodada de perguntas, agora falando referente ao futuro do agro, aqui na nossa região sul e também na sucessão nas administrações das propriedades. Qual agro teremos daqui a 10 anos aqui na nossa região? E os jovens estão ficando no campo, estão se interessando pelo campo, Augusto? Olha, eu não... distante da integralidade, muito menor do que deveria. Eu acho que nós temos boas sucessões, mas em alguns casos nós temos uma distância das próximas gerações distantes do negócio. Isso me preocupa um pouco, né? Isso me preocupa um pouco. Em termos de representatividade classista nem se fala, né? Então nós temos a esmagadora maioria distante da representatividade classista e que nós, produtores rurais, estamos extremamente dependentes da representatividade classista. Está aqui o Dudu, vice-presidente da Associação Rural, entidade que eu presidi há pouco tempo atrás, e percebo, né, à frente das instituições, que precisamos fomentar mais, né, precisamos fomentar essa ideia da aproximação das próximas gerações junto aos negócios das suas famílias. Acho que está mais distante hoje. Acho que um grande defeito que o setor tem é a comunicação. Acho que a gente se comunica mal, né? Acho que a gente se comunica bem entre nós mesmos, mas a gente vive nesse círculo, né? Acho que a nossa comunicação com o público urbano é muito deficitária. Até agradeço essa oportunidade de estar aqui num evento urbano falando do nosso setor, né? Um setor que na região sul do estado produz aí 5 bilhões de reais aí que circulam dentro da nossa região, 40% do PIB gaúcho, 26% do PIB nacional, 28 milhões de empregos hoje estão ligados ao setor do agronegócio. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. E acho que até as próprias gerações deveriam saber mais. Talvez isso aí estimularia a aproximação dos seus negócios. Seguimos falando de futuro. O que falta para a nossa Zona Sul se tornar ainda mais competitiva no setor do agro, Eduardo? Complicado. Mas, de novo, vou bater um pouquinho na tecla da gestão. A nossa zona, por um perfil assim, de ter, às vezes nós tivemos muita abundância e a gente ficou um pouco relaxado, como eu posso dizer, por uma falta de um termo melhor que me vem à mente, mas a gente se acomodou um pouco. E eu acho que hoje, quando a gente vê um tempo que é mais escasso, que tem mais dificuldade, para a gente poder se desenvolver, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, pensar mais em integração de culturas, pensar mais em diversificação delas,
Para mim, esse mote é impossível de substituir e eu não vejo ele desassociado a um sucesso da nossa região. Não vai ser uma cultura que vai nos salvar, não vai ser só a pecuária, não vai ser só o arroz, nem só o milho, nem só a canola. Vai ser todas essas atividades andando em conjunto, com qualidade, com técnica e com gestão, que só isso vai fazer a nossa Zona Sul de fato despontar. Laerte, quais oportunidades enxergas para os próximos anos? Muitas. O Brasil precisa da gente, desse canto aqui, tá? E a gente já ganhou a Europa, a Ásia, então o mundo foca nessa região. A tecnologia caminha de mão dada com nossos filhos, tá? Eles que vão trazer a tecnologia para nós. A associação vem através deles. A comunicação da gente é difícil, porque o nosso filho está na cidade estudando, e nós estamos lá na campanha. Isso eu comento muito com um amigo meu pessoal, o Ramon mesmo. A gente não vê, quando vê o nosso filho crescer, mas e tão grandes, são homens. Mas a associação vai vir com eles, tá? E a tecnologia entra com eles. Nós já estamos... eu falo por mim, a tecnologia... eu encaro ela com muita dificuldade, tá? Mas vem com eles. Então, o nosso futuro aqui dentro, nos próximos anos, vai melhorar, tem a melhorar. Nós temos espaço ainda. Nós temos campos nativos, que o mundo está voltado para campos nativos. Nós temos na nossa região ainda muito campos que não conhecem o arado. Estão focados nisso aí. Então, eu tenho certeza que vai melhorar. Tenho certeza. Não, a gente não domina da porteira para fora. A política a gente não domina. Eu estou te falando o que eu acho em cima do que eu trabalho e do que eu passo para o meu filho. E o que eu vejo que os produtores com que eu trabalho passam para os seus filhos. Tá? Então, tende a melhorar. A semente foi plantada neles. E a nossa região, enfim, ela a palavra não sei se seria essa, mas eu acho que a nossa região é pioneira, tanto em agricultura, em pecuária. Ela é pioneira, ela é soberana. Tá? Nós estamos... Posso dizer que a gente está nas cordas no momento, mas nós vamos voltar para o centro do ringue e vamos seguir batendo, se Deus quiser. Certo. Bom, vamos nos encaminhando então ao final do nosso primeiro painel, falando referente à inovação no agro. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos painelistas, que enriqueceram muito nessa tarde, trazendo muito conhecimento. E assim, então, nós vamos chegando ao final com a ideia clara, que a inovação não é o fim, é uma ferramenta. Ela só faz sentido quando melhora a vida de quem produz, aumenta a eficiência, reduz risco, preserva recursos e gera resultado. E talvez o principal aprendizado desse painel seja o futuro do agro não depende apenas de máquinas mais modernas, depende de produtores preparados para tomar decisões melhores. Quando conhecimento, tecnologia, gestão e experiência caminham juntos, a inovação deixa de ser novidade e se transforma em desenvolvimento. Mais uma vez, agradeço aos painelistas, agradeço a todos que nos acompanharam, ao público presente aqui na Cidade do Doce e quem nos acompanhou também através das redes sociais da Rádio Cultura Zona Sul, através do YouTube e do Facebook. Agradecemos a todos, continuem ligados, continuem sintonizados. Na sequência, temos o início ao segundo painel. Uma boa tarde a todos.
isso aí, encerrou agora o nosso primeiro painel que tratou sobre o desenvolvimento da Zona Sul, na inovação no agro, para todos vocês ligados na 105,9 e também para quem acompanha o painel Liderança em Foco pelas lives, tanto do Facebook quanto do YouTube. E agora, vamos fazer aqui uma repercussão com os nossos painelistas, começando por ele, Augusto Racier, que é presidente do Sindicato Rural de Pelotas. Augusto, o que você pode levar, de troca de experiência dessa conversa que foi tão importante aqui no nosso painel Liderança em Foco, você que é presidente do Sindicato Rural? Eu agradeço a oportunidade e eu acho que é extremamente importante a gente poder se comunicar com o público urbano. Eu acho que o maior gargalo do setor do agronegócio hoje é a dificuldade de se comunicar, de levar uma informação correta para o público urbano, que é o grande consumidor daquilo que nós produzimos. Acho que esse recado ficou na nossa palestra, né? A importância do investimento, da inovação, né? da gestão, de um setor que está enfrentando dificuldades extremas agora nesses últimos 5 anos. Então, foi um debate assim bem proveitoso, né? O Dudu, que é um produtor aí de ponto. Então, foi muito positivo. Então, em nome da Rádio Cultura, nós agradecemos a sua presença e muito obrigado por participar dessa conversa e foi um prazer lhe receber. O prazer foi todo meu, eu que agradeço a oportunidade. Tá, muito obrigado. Agora, participe aqui Agora aqui falar com o nosso outro painelista, o Eduardo Burke, ele que é agrônomo e produtor rural. Eduardo, o que tu pode levar dessa conversa? Qual foi a importância dessa experiência? Tu que, como falou na conversa, é um agrônomo e tem essa visão da porteira para dentro. E então queria saber de ti o que tu pode levar hoje como troca dessa experiência, dessa conversa aqui do painel Liderança em Foco. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, foi muito legal. Eu acho muito enriquecedor a gente poder conversar com a sociedade e sair um pouco da nossa bolha, que nem o Augusto falou, a gente fala muito para nós mesmos, né? E quando a gente sai um pouco e a gente conversa com outras pessoas, a gente pode expor um pouquinho mais o que a gente passa e também entender mais o que a sociedade nos demanda também. E hoje eu aprendi muito na conversa, até com a própria fala do Augusto, né, sobre a gente precisa se posicionar mais, a gente precisa falar, comunicar um pouco mais a nossa atividade, que às vezes ela é um pouquinho difícil de ser entendida pelo público urbano, mas ao mesmo tempo também não só falar, mas também ouvir o que o nosso consumidor nos pede, o que a sociedade também nos pede, para a gente poder contribuir e a gente poder, em conjunto, achar soluções e achar um rumo melhor para toda a nossa economia e para a nossa sociedade também, né? Então, perfeito, Eduardo. A gente agradece pela sua presença aqui no painel Liderança em Foco e por essa troca de experiências tão enriquecedoras para todos que nos ouvem e nos acompanham aqui. Com certeza. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Agora a gente conversa aqui com o Laerte Aguilar Silva, ele que é técnico agropecuário e dono da empresa Norte Gestão em Pecuária. Laerte, te faço a mesma pergunta, tu como um empresário e também tem essa visão técnica do agro, o que tu pôde levar dessa conversa e, enfim, como foi para ti ter essa experiência com outros dois profissionais tão gabaritados dentro dessa área? Foi muito boa e o espaço que vocês abriram, tá, para nós e num ambiente que até então é diferente, né, a gente falar, e aprendi muito desses números aí que o Augusto e que o Eduardo trouxeram, comentaram. É importante para nós, a gente que vive lá naquela região de Pedras Altas, Erval ali, que é onde é o foco de produtores que a gente trabalha. A agricultura está um pouco longe de lá, só da questão de arroz, né, nós estamos mais com soja, mas é muito bom e vocês terem aberto isso aí, dá espaço para a gente falar o que a gente sente no dia a dia, tá? Então, obrigado mesmo, agradeço a Rádio Cultura, agradeço a todos e agradecer aonde eu cheguei hoje aqui, aos produtores que acreditaram em mim, tá? E seguem acreditando. Obrigado e sucesso a todo mundo. Então, muito obrigado, Laerte. A gente deseja também boa sorte e, mais uma vez, o agradecimento por participar do nosso evento. Obrigado e um sucesso aí. É isso aí, encerrando agora então o nosso primeiro painel que falou sobre o desenvolvimento da Zona Sul e inovação no agro. Agora estamos nos preparativos para o nosso segundo painel,
que vai tratar sobre as oportunidades da Bacia Pelotas, e vamos trazer aqui os 3 prefeitos das 3 principais cidades da Zona Sul, prefeita Darlene Pereira, prefeita de Rio Grande, Fernando Marrone, prefeito de Pelotas, e Zelmut Martin, prefeito de São Lourenço do Sul. Estamos iniciando os preparativos para o nosso próximo painel. Para quem nos acompanha pela nossa rádio 105,9, seguimos com o Top Tarde, e para quem nos acompanha pelas lives tanto do Facebook quanto do YouTube, vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com o nosso próximo painel.